Oi, tudo bem? Voltamos aqui com o Bastidores da Educação, um programa produzido pelo site de notícias mistobrasil.com, que é considerado pelo Google um case de notícias. Esse programa ele é gravado e também estamos transmitindo ao vivo pelo TikTok, ao vivo pelo Instagram e posteriormente por 6 parceiros em 6 estados diferentes. São televisões, portais, rádios digitais, e nós estamos abertos aqui para a divulgação do programa. Nós cedemos o programa gratuitamente para quem quiser. Então você está aqui ao vivo com a gente no programa Bastidores da Educação. Hoje a nossa convidada é a Rosilene Correia. Ela é diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação e também com o ex-secretário-geral e, por vezes, ministro do Ministério da Educação, o professor Luiz Bandeira. Então eu vou começar aqui pela professora. A senhora trabalha com um pessoal que é chão de escola, que a gente costuma dizer aqui. A senhora tem participado muito de reuniões lá no Congresso Nacional, discutindo o Plano Nacional da Educação, enfim. Como é que nós estamos, do ponto de vista do trabalhador na educação, nessa questão política lá no Congresso Nacional? Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada, Gilmar, pela oportunidade de estar aqui. Bom dia, Dr. Luiz. É um prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, tendo a oportunidade de debater educação, que é algo que nos é muito caro. E esse país, infelizmente, ainda não temos a educação nas suas prioridades de fato. E, para nós, trabalhadoras e trabalhadores, ainda muito distante daquilo que a gente precisa. Hoje nós ainda temos uma condição no Brasil que é de muitos prefeitos e governadores insistirem em não cumprir sequer a lei do piso. Então nós temos um problema sério hoje. Então, falando especificamente do que diz respeito aos trabalhadores, no debate corporativista, né, que é papel nosso dos sindicatos, nós temos ainda muito a avançar. Claro que não podemos deixar de olhar pelo retrovisor. Eu gosto sempre de reconhecer todas as conquistas, até porque são muitas lutas também durante todos esses anos. Mas ainda vivemos esta realidade. Os profissionais de educação, por exemplo, ainda não conquistamos o piso para eles. Temos o piso da carreira do magistério, que ainda não é cumprido, e o que vem acontecendo ao longo do período, porque às vezes é dito assim, olha, não, o prefeito tal está cumprindo sim a lei do piso. O que é o cumprir a lei do piso na visão desse prefeito, na maioria deles? É garantir com que ninguém ganhe menos que o mínimo, que é o que está previsto na lei, né? Porém, não se aplica esse percentual para a carreira. Então, ao longo desse período, desde 2008, que é da lei, então vamos considerar 2009, vem havendo um achatamento das carreiras, porque na medida em que eu lanço o piso aqui, o percentual para cumprir não há uma piso, progressão salarial. Aí essa progressão não acontece. Então hoje a distância entre quem começa e quem termina a carreira está muito pequena, porque está havendo esse achatamento. Então hoje um grande desafio que nós temos é criar mecanismos para que obrigue o gestor a aplicar a lei do piso para toda a carreira. Então nós estamos nos aposentando com salários muito próximos de quem está começando. Quer dizer, quem está com 15 anos de carreira, por exemplo, está basicamente com o mesmo salário de quem está entrando hoje Exatamente. Na escola. Traduzindo é isso. Então, o que nós precisamos é de incentivo para uma formação continuada, para que essa carreira me inspire, né, para poder investir, inclusive, na minha qualificação, para chegar ao topo dessa carreira, mas também qualificado e reconhecido isso. Então, hoje, fazer um mestrado e doutorado é um alto investimento que o profissional faz, mas não tem o reconhecimento na sua tabela salarial. Então, a gente tem essa dificuldade hoje. Ainda temos um salário, falando aqui, Gilmar, eu sou do Distrito Federal, professora aposentada, e todo mundo sabe que nós fomos o melhor salário da educação pública, educação básica no país por muito tempo. E hoje nós estamos lá em 3º ou 4º lugar, e de um salário baixo.
Aqui no Distrito Federal, nós somos a penúltima tabela de servidores de nível superior pagos pelo GDF. Então, isso é muito grave. Capital do país, você ter professores com um dos menores salários do serviço público. Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso. Luiz Bandeira, na sua época não tinha o peso nacional, né, de professor. Essa era uma discussão ainda muito distante, enfim. Como é que se tratou nessa discussão inicial a respeito da valorização da categoria do professor? Como é que isso se dava na época e como é que nós conseguimos chegar até agora, aqui? Na nossa época, eu tive a felicidade de trabalhar com políticos que eram, evidentemente, estadistas. Eu posso citar aqui Marco Maciel, Jorge Bornhaus e Hugo Napoleão. Eram ministros que tinham uma visão de Estado. E na nossa época, pela primeira vez, se discutiu isonomia salarial na administração pública federal. A professora Rosilene, que milita nisso há algum tempo, ela deve ter sabido conhecido, tido notícia, de que fizemos grandes embates, grandes discussões para estabelecer a isonomia salarial. E quando se falava em estabelecer a isonomia salarial, embora o foco fosse muito voltado para o lado material da percepção remuneratória, nós investíamos de que isso teria que ser pela meritocracia. De sorte em que o professor não fosse um servidor transitório, mas um servidor de carreira. Especificamente, alguns estados acompanharam isso e estabeleceram suas políticas de RH, de recursos humanos, de uma forma muito equilibrada. Penso que talvez hoje o estado do Ceará seja um dos estados que tem avançado muito nessa conformidade. Outros lugares deixaram isso perdido. O caso do Distrito Federal chega a ser uma catástrofe. Hoje o Distrito Federal tem mais professores temporários do que professores efetivos. E o professor temporário, ele é aquele profissional, na maioria das vezes, que está ali enquanto não chega algo melhor. Ou seja, retira dele esse ímpeto do investimento de caráter pessoal na profissionalização, na qualificação. A semana passada estivemos aqui com o reitor da Universidade Unilab, a Universidade Luso, que fica no Ceará. E nós dizíamos para ele exatamente isso. Se o Brasil não investir maciçamente na formação de professores, e essa formação indubitavelmente tem que estar acompanhada do aspecto remuneratório, nós vamos ter um apagão na educação nacional. Já está acontecendo o apagão. Onde é que estão, nós citamos aqui o caso do Distrito Federal, né? A Confederação ela tem observado isso no Brasil inteiro, né? Onde é que está esse maior desnível ou menor desnível? E a senhora, o Bandeira falou em possibilidade de apagão, né? A senhora disse que já está acontecendo esse desligamento. Sim. Aí. Afinal de contas, onde é que estão os maiores problemas? Em que estados? Não, na verdade, bom, primeiro, a realidade do DF é a realidade do país, isso é fato. Temos dados, cerca de 55% de professores de educação básica hoje são de contratação temporária, sem vínculo de concurso. 55%. Brasil. Aí é claro que você tem estados que isso se agrava, né? Principalmente estados, mais do que municípios, essa realidade. Mato Grosso do Sul hoje é um dos melhores salários, acho que está em primeiro lugar, Mato Grosso do Sul. Mas nós temos lá quase 70% de contratação temporária. Significa que só 30% tem esse salário excelente, porque aí as condições dos outros 70% já são precarizadas, né?
E o que é muito grave nisso a médio e longo prazo é que se você tem professores que vão se aposentando por um regime de previdência e os que estão chegando para trabalhar e contribuir não estão no mesmo regime. Daqui a pouco nós não teremos previdência suficiente para pagar as aposentadorias de quem é concursado. Essa conta não vai fechar. Porque se você tem 70 contribuindo e 30 aposentado, esses 70 que estão contribuindo para outro caixa, não é para o caixa desse aqui, entende? Então essa é a realidade que está nos preocupando bastante, porque o Brasil todo isso, a nossa previdência aqui do DF vai pelo mesmo caminho. E tem um pouco de verdade nisso de quem está temporária porque está aqui até que consiga algo melhor, porque a nossa juventude não quer ser professor, mas é também porque não tem a oportunidade do concurso. Então ele vai ficando como temporário, mesmo quem quer ser professor. Entende? Porque na medida em que não tem o concurso, ou pelo menos não o suficiente para suprir essas carências, eles vão permanecendo. Nós temos contratos aqui que já tem 15 anos de contrato temporário. O meu professor todos os anos renova, faz outro processo seletivo e é selecionado e permanece. Então não é só porque ele está temporário, mas é também, isso é fato. Porque hoje ser professor não é atrativo porque o salário é muito baixo, isso Brasil afora, não é só o DF, e não é atrativo porque a profissão está mesmo sendo bombardeada. Se a imagem do professor, ao longo do período, vem sendo muito desgastada. Então, ser professor não me dá orgulho. Então, entende? É uma profissão que não me enaltece, não me encanta. Então, é muito difícil. Você vai a um curso de educação física. Um dia desses eu fui fazer um debate com a turma de educação física da UNB. Eram gatos pingados que disseram que querem ser professor. Ainda tem gente querendo ser professor e tem essa vocação. Não, mas assim, vamos dizer, de 40, cerca de 40, acho que 4 estão ali fazendo educação física porque querem educação física escolar. Os demais é academia, não sei o quê, são outros projetos. Não querem ir para a escola dar aula de educação física. Então, a nossa juventude está sobrando vagas no curso de pedagogia na UNB. Então, esse é o quadro. A nossa meninada não se vê atraída para fazer sua carreira nessa linha. Porque não ganha bem, não é reconhecido, não é orgulho para a família e nem para mim mesmo. Porque vocês viram outro dia, pai entra na escola e bate, no outro dia, entrar nessa discussão outro dia aí. O aluno que foi acertar contas. Então é isso, há um trabalho que vem sendo feito muito forte de desgaste da imagem do professor. Aí esse apagão, só para falar do apagão, é mais grave ainda. É um projeto que é mundial. Já há uns 8 anos atrás nós tivemos um encontro em Nova York e que o ponto central do debate foi o apagão docente, que já estava previsto. E isso é muito forte. A CNTE, a gente tem um alinhamento muito atuante com a política internacional, porque somos filiados à Internacional da Educação. Então, essa mercantilização da educação, essa lógica de um projeto de educação que vem sendo... É um fenômeno internacional. Então, não é uma realidade só do Brasil, mas é isso. A educação, a tendência é esse apagão mundial de não termos profissionais. E aí vem, falando de Brasil, vem reforma administrativa e tudo que vai só acarretando ainda mais problemas. O Luiz Bandeira já está levantando o dedo aqui, mas eu só quero dizer que nós estamos ao vivo pelo TikTok, uma rede social que a gente pontua muito bem. Estamos ao vivo também hoje, é um teste que a gente está fazendo com o Instagram. E esse programa pode ser gravado, assistido a qualquer momento, e ele é reproduzido em 6 estados com 6 parceiros diferentes. Os estados da Paraíba, Paraná, Piauí, Maranhão, Santa Catarina e Goiás. Nós queremos ampliar essa possibilidade desse debate da
do Bastidores da Educação para outros estados. Muito bom. Então a gente está disponibilizando esse programa gratuitamente para quem quiser reproduzir esse programa. Bandeira, vamos ao apagão. Vamos ao apagão. Não, eu penso assim, é difícil você identificar uma única causa num grande problema. Claro. E eu vejo que o papel, talvez, do sindicato, da confederação, ele pudesse ter um olhar para resgatar a importância do professor na sociedade. O professor, aquele meu professor, saudoso professor dos meus anos iniciais, era uma autoridade referencial na cidade. O professor, em um determinado momento, ele passou a não se dar ao respeito, e até do ponto de vista de postura, perdeu um tanto a liturgia da cátedra. E acho que isso precisa ser resgatado. Como isso não teve, a pessoa passa a ser um igual, um parceiro, e aí começa a iniciar uma fase do desrespeito. E aí nós estamos atingindo esse ponto das agressões. Isso é um lado. Outro lado é que o desenvolvimento urbano também contribui para isso, porque as crianças, de certa forma, ficam abandonadas sem o lado da educação do lar. E penso que o sindicato, a confederação, poderiam trazer também essa discussão, e não somente a discussão do ponto de vista do ganho material. Fazer, olha, nós precisamos estabelecer um equilíbrio, nós precisamos estabelecer, vamos chamar assim, um manual de conduta em que o professor se veja como autoridade. Afinal de contas, o professor é o único profissional capaz de melhorar a sociedade. Ele tem que ser o espelho. O aluno tem que dizer, gente, eu quero ser igual ao meu professor. Eu quero ser um intelectual igual ao meu professor. Não seja aquele cidadão que, no desejo de ter um bom convívio, o mesmo diálogo, saiba que não tem um limite de conduzir o aluno para que ele aprimore o posicionamento crítico de suas posturas. Professora Rosilene, o Luiz Bandeira fez uma provocação aqui. Ele sugeriu também que o professor tem culpa nesse cartório aí dessa desmobilização em torno da profissão do professor. A senhora concorda com isso? A senhora acha que os sindicatos, as representações, elas também têm responsabilidades nesse ponto? Olha, eu acho que tudo na vida tem responsabilidade das partes, né? Quando você vê um casamento que tem fracasso, com certeza não foi só uma das partes. Agora, acho que é preciso observar onde é que o professor está inserido nessa sociedade. O que vem acontecendo, as transformações de comportamento humano. É fato que esse mesmo aluno, ele também, o comportamento de filho passou a ser outro. Da nossa geração, da geração atual, da geração do senhor que é um pouquinho mais velho que eu. São comportamentos diferentes. Como os meus pais me educaram, como eu me comportava diante dos meus pais, como os meus filhos se comportam comigo, como os meus netos estão se comportando, são situações diferentes porque são consequência da mudança do mundo, né? É a humanidade mudando o seu comportamento, e que bom que nós podemos mudar, porque tem muitos aspectos negativos, mas muito mais positivos, sobretudo da democracia. E, inclusive, essa lógica, nós lutamos para sairmos dessa lógica do professor aqui e o aluno aqui, porque isso também não funcionava, porque havia uma imposição, esse respeito também vinha com uma relação muito, muito impositiva, né, que não é a escola que nós acreditamos também.
que possa acontecer, porque respeito, por isso nós somos contrários à militarização das escolas, porque nós apostamos e queremos que a educação seja capaz de mudar a minha postura, o meu comportamento, o meu fazer, e não só o meu comportamento momentâneo enquanto eu estou cercada de polícia dentro da minha escola. Aí eu sou joinha, né? Sou o cara legal, que não vou agredir ninguém e tal, mas a polícia está longe, eu volto a ser o cara que enfrenta tudo e quer bater em todo mundo. Então acho que não é por aí. Então eu quero discordar um pouco dessa responsabilidade. Nós vivemos um mundo muito capitalista e não tem jeito. As pessoas que têm bons salários, elas são vistas pela sociedade com maior respeito. Isso é inegável, né? A gente vive muito essa lógica de quem tem bom salário é porque é mais importante, portanto tem que ser mais valorizado e respeitado. Então, gente, enquanto nós estivermos diante de alunos dentro de uma sala de aula e eles sabendo que talvez até o próprio aluno com trabalho ainda muito precarizado, muitas vezes tem salário melhor do que o professor dele que está ali na sala de aula com ele. Nós temos casos assim, de alunos lá do ensino médio, ou do noturno, de EJA, até EJA. Eu fui professora de EJA em Samambaia e eu tinha um aluno que era mestre de obras, mas era um bom profissional, então ele era aquele que era quase que o engenheiro da obra, né? E ele falava, professor, eu ganho mais que a senhora. Chegava lá, às vezes todo suado, cheio de areia para aula, mas com melhor salário que a professora dele. E aprendeu? Isso. Aprendeu, com certeza. E ele queria ser engenheiro, ultimamente não tenho mais o contato com ele, mas espero que ele esteja ainda seguindo aí com o projeto dele. Então, só para fechar assim, acho que essa coisa da imagem do professor, a gente tem que pensar também o que leva o professor. Hoje nós estamos numa briga danada, porque tem um projeto 169 que está sendo votado também, que é para autorizar o acúmulo de cargos, né? Então, e aí tem muitos professores chateados conosco porque nós somos contrários, porque nós entendemos que isso vai precarizar mais ainda, vai escravizar mais ainda o professor. O que nós queremos é bom salário para eu não ter que procurar outra coisa para fazer, para eu não ter que acumular, né? E o que me leva a acumular? Porque ganho pouco, e aí esse ganho pouco, às vezes o professor também sai, por exemplo, e aí sim, é uma discussão que vai mais além disso, porque tem essa coisa da imagem, da postura, etc e tal, mas hoje eu posso ser uma professora aqui de manhã que estou com meus estudantes, e à noite os meus estudantes de ensino médio estão num restaurante, num barzinho, e estão lá tocando. Entende? E é preciso compreender isso, né? Então, essa exigência também de um comportamento perfeito, não se permite falha, não diria nem falha, né? Mas assim, um comportamento de uma pessoa normal, né? De uma pessoa comum. A vida profissional é uma coisa e professor é uma profissão. Eu ser professor é uma profissão. E tem que ser encarado assim. E não a exigência desse todo como era feito. Pois é. Bandeira, a réplica. Não, eu vou fazer aqui uma réplica, porque é o seguinte. Muitas vezes a gente faz uma rotulação. E essa rotulação ganha a narrativa. Ela falou aqui das escolas cívico-militares. O propósito da escola cívico-militar é absolutamente distinto da imagem que se joga para a sociedade. A escola cívico-militar, a essência dela é a disciplina. E a disciplina tem que ser entendida não como aquela ordem que o cara dá de ordem unida. A disciplina do ponto de vista de você ter a compreensão de métodos, da métrica, da condução dos processos.
não é simplesmente ter uma escola dita militarizada, no sentido de que o cara tem que entrar lá e ele está seguro, tá isso. Não, ali é ter organização e método. É ensinar a criança a ter postura de cidadão. E postura de cidadão tem que obedecer às leis, tem que ter o respeito e assim sucessivamente. Um dia desse eu li um artigo interessante, o cara dizendo que estava num ônibus, transporte coletivo, e o cara disse: respeite os idosos, mas ele não se dignou a dar o assento para o idoso. Por quê? Porque é a moda ter aquela camiseta. Ou seja, é uma narrativa em que ele não é educado para praticar o respeito ao idoso. Então a escola cívico-militar, o propósito dela é esse. Se estão levando para outro propósito, está acabando com isso. Um dia desse... Então estão, tá? Só eu participei dizer que eu estou de falando algo porque aqui, eu frequento escolas. em que se falava sobre a escola em tempo integral. As pessoas às vezes pensam que escola em tempo integral é a escola estar aberta. Não, é estar aberta e ter função para ser desenvolvida. Claro, mas é esse o propósito. Pois é, mas esse propósito E é a não está sendo educação coberto, integral. né? Então, por exemplo, hoje nós estamos num meio em que as tecnologias, que queiramos ou não, elas virão. Aí você diz: meu, agora vem aí a inteligência artificial, ótimo. O que o governo deveria estar dizendo? Era desenvolver uma política, não de dizer vou desenvolver mais uma IA, não. Ele tem que ter um desenvolvimento de algo em que faça uma curadoria no conteúdo desses aplicativos. Hoje não tem. Hoje você pega qualquer coisa, qualquer uma dessas generativas que tem por aí pelo mercado, elas são realmente um pandemônio, porque tem de tudo um pouco, inclusive fakes. Agora, eu quero voltar à questão da escola cívico-militar. Eu né? também. O Distrito Federal disse que vai colocar mais 25 escolas aí nesse regime, eu diria assim, nesse sistema. São 25 hoje, vão chegar a 50 aí no próximo ano. No Brasil, esse sistema de escola cívico-militar, ela também está ganhando espaço e, evidentemente, o sindicato é contra, né? Está avançando esse sistema cívico-militar nos estados também, nos municípios? Sim, sobretudo estados de Goiás tem bastante, né? Bahia também tem, e o DF, Paraná, são os estados onde a gente tem isso mais acentuado, Santa Catarina. Mas só para colocar ao senhor, e eu falo isso porque eu frequento as escolas, então, assim, não se era esta a intenção. Aliás, eu já participei de várias assembleias enquanto estava no Simpro, com a comunidade para fazer esse debate, e infelizmente, assim, são mentiras que são ditas por parte dos PMs que participam dessas discussões, que prometem coisas para aquela escola que, na verdade, não se concretizam, né? Induzem os pais a achar, como eu estive uma em Sobradinho, dizendo que imagine vocês que daqui a pouco a gente vai ter uma piscina, vocês não querem piscina para os seus filhos na escola? E a gente sabe que não é isso, tanto é que até hoje, isso deve ter uns 7 anos, e até hoje não se tem a piscina na escola, né? Só estou dando um exemplo. E não vejo como razoável, e não posso dizer que não seja militarização, quando coloca os meninos naquele sol para ficar em posição de sentido no sol. Eu acho que não é isso que ensina alguém a ser um bom cidadão, não necessariamente pegar um adolescente, uma criança, colocar em marcha um atrás do outro ali, aquela coisa. Não é um quartel aquilo ali, né? Uma escola não é um quartel, onde você diz para uma menina que ela é obrigada a andar com os cabelos presos porque ela tem os cabelos crespos, volumosos, e tem que ser amarrado o cabelo, onde você diz para o adolescente que ele não pode usar piercing. Sim, onde é que está o meu caráter no meu piercing agora? Entende? Então, assim, essas coisas acontecem, não são todas as equipes, mas algumas equipes têm distorções, sim, de interferência na gestão da escola.
Então, lamentavelmente, e o que acontece dessa aceitação, porque às vezes o próprio governador fala que, mas a comunidade quer. Na verdade, nós vivemos com medo. A grande razão dos pais e às vezes até professores, os gestores das escolas, serem favoráveis a esse modelo de gestão é pelo medo, pela violência que nós sofremos, vivemos. Então, é uma segurança, uma sensação de segurança ter PMs dentro das escolas. E aí, é claro, é inegável, como eu disse, que onde tem a presença da polícia, vai mesmo dar uma acalmada. O que não significa que os resultados, ao final desses estudantes, de aprendizado desses estudantes, até mesmo de mudança de postura, sejam reais, positivamente. Porque muda-se o comportamento dentro da escola. Sai da escola, a polícia não está perto, vai acertar as contas lá virando a esquina, entende? Não é isso que forma. O que forma é, de fato, a sala de aula, não é a polícia no corredor da escola. Isso impõe um comportamento, né? E esse treinamento que fazem nas escolas com as nossas crianças, isso é um crime. Não é por aí que a gente vai consertar o mundo. Eu acredito muito em uma boa educação, uma escola integral, com educação integral, onde a gente vai botar esses meninos não para ficar quarando no sol, marchando, mas para praticar esporte. Entende? Se a gente tivesse investimento para você ter na escola, para você ocupar essa meninada de fato com esportes, com artes, e ficar o dia lá, e ter aulas que sejam da formação mais, digamos, mais conservadora, vamos discutir com a comunidade. Se for isso que a comunidade entende que vai ser melhor para os seus filhos, vamos fazer isso. Agora, a proposta que se tem aí, o MEC atual, não tem mais essa política, mas não tem como proibir, né? Porque fica aí, que aí não sei se a gente vai ter oportunidade, quando a gente fala do Sistema Nacional de Educação, do Plano Nacional de Educação, tem as limitações do que é de uma política maior, mas que acaba que os estados e municípios têm a sua autonomia, né, do que vai ser implementado. A senhora comentou aqui sobre o medo, né? O medo dos pais, o medo dos alunos, o medo dos professores, né? Com respeito a esse fenômeno da violência que chega nas escolas, inclusive com a participação, a influência de facções criminosas. Não é só no Rio de Janeiro, não. Não mesmo. Em vários estados. Então, essa situação de violência dentro da sala de aula é uma coisa real, né? É uma coisa bastante problemática e preocupante. Como é que nós podemos enfrentar esses desafios, seja com a escola cívico-militar, com a escola normal, com professor nessas circunstâncias? Como é que nós podemos enfrentar esse problema? Porque ele está aí, né? Sem encontrar, sem apontar, digamos, culpados. Ele está aí e cada vez mais. Isso que é o preocupante. Nós estamos, em 2008, nós tivemos o assassinato de um professor, Carlos Mota, que era gestor da escola ali perto de Sobradinho, como chama aquela região? Fercal. Não é Fercal. Fercal do outro lado. Grande Colorado. Ai, gente. Lago Oeste. É a escola do Lago Oeste. Ele era gestor da escola e ele resolveu comprar a briga mesmo com os traficantes ali que usavam os estudantes, né, para o tráfico. E começou a impor algumas regras na escola, e de não permitir a entrada, e de principalmente fazer um trabalho com os estudantes nesse sentido, de educar mesmo, né? E o resultado disso foi que numa madrugada eles foram até a casa dele e ele foi assassinado. Ele abriu a porta, barulho de madrugada, e quando ele saiu na garagem ele foi... Emboscado. Exatamente.
E foi comprovadamente isso. Era o tráfico ali que estava querendo mostrar para ele que ele não mandava nada, né? Então isso foi em 2008, inclusive hoje a gente tem a final do concurso de redação que o meu sindicato faz, o Simpro. Desde então eu estava à época na coordenação da nossa comunicação e lançamos um concurso de redação sempre com o tema de combate à violência, né? Nas escolas era o nosso projeto era quem bate na escola maltrata muita gente. Por que isso? Né? Porque a escola ela é um todo. Eu falo que a escola é o lugar mais democrático e mais público que nós temos, porque é onde as mesmas pessoas frequentam todos os dias o ano inteiro. Então tem uma convivência ali e que ela é afetiva, né? E isso pode render para o bom, mas também para o mal, que é das relações que também se estremecem e os acertos de contas que são feitos. Então, assim, acho que a gente não tem, tanto é que estamos vendo aí o Rio de Janeiro, essa tragédia toda que está sendo. Aqui a gente tem uma realidade, assim, não aparece, mas se você for agora dar uma volta lá no Sol Nascente, é muito provável que mais de uma pessoa tenha sido assassinada essa noite, porque essa é a realidade de lá. Eu nunca estive lá que não tivesse notícia de alguma morte bem recente. E assim, no meio da rua também, arrastando de dentro de casa e metralhando no meio da rua, perto dos filhos, perto de todo mundo. Então, essa é a realidade que a gente vive, e é essa gente que está dentro das nossas escolas. Essa gente vítima que eu falo, né? Que está lá na periferia, na desigualdade que nós temos nesse país, a dificuldade que a gente tem de falar em tributar os super ricos desse país para tentar diminuir um pouco essa desigualdade. A capital do país é um dos lugares mais desiguais que a gente tem, né, socialmente falando. Então, essa realidade toda é o nosso convívio diário dentro das nossas escolas, porque o Sol Nascente tem escola pública, né? E o professor está lá com essa realidade. Então, esse medo da violência está nas nossas vidas. Mas quando você vai ao cinema, você está com medo. Quando você está chegando no carro, você olha para todos os lados antes de entrar no carro, estacionamento de um shopping. Você sai da igreja, você sai com medo. Você anda pelas ruas aqui, vem aqui, você não pode estar com o celular na mão, porque senão você vai ser assaltado. Então, esse sentimento de medo, ele está nas nossas vidas em qualquer escala social aí que a gente esteja. Mas é claro, quanto mais periferia, mais você tem isso. Agora, só para concluir, assim, nós sempre trabalhamos muito e é preciso tem que estar dentro de uma política maior para que chegue lá na ponta. As escolas precisam de preparo, de incentivo, de condições para desenvolver bons projetos, para que no seu dia a dia o nosso fazer pedagógico ele precisa estar permeado por ações que tratem disso o tempo todo. Agora, Bandeira. Entende? Tem que ser o dia a dia da sala de aula tratar disso, as ações da escola como um todo. Mas para isso você precisa de um governo que queira, uma Secretaria de Educação que queira, para chegar na escola, para que a escola tenha condições e não diminuindo o número de trabalhadores dentro da escola, porque precisa de gente para fazer as coisas acontecerem lá dentro. Na medida em que você reduz, precariza, essa coisa do professor temporário, isso dificulta porque ele não estabelece um vínculo com aquela escola o ano todo, muitas vezes isso tem quebras, então isso também traz prejuízo. Então, a condição do professor temporário, e vamos colocar aqui que esses profissionais são capacitados, qualificados, exige-se deles a mesma formação do professor concursado. Então, não há problema nenhum do ponto de vista da qualificação desses profissionais. O que nós estamos falando aqui é das condições de trabalho dele. Agora, Bandeira, diante dessas condições, situações colocadas pela professora, nós temos um ambiente seja na escola pública ou a escola particular, um ambiente adequado para o aprendizado? Olha, eu penso que a professora trouxe um tema que poderia ser pauta, talvez permanente, deste programa, que é
o fortalecimento do pensamento crítico na escola e, obviamente, na sociedade. Ela falou, por exemplo, da temeridade que se tem hoje já em algumas regiões de Brasília. E claro que nós estamos com o olhar voltado para o Rio de Janeiro. E é difícil, sobretudo para um jovem, compreender as narrativas do que ocorreu sobre o Rio de Janeiro. Num determinado momento você tem uma narrativa governamental, dizer, olha, eu precisava dar um freio porque já estava incontrolável. Aí chega outro e diz, mas você deu um freio sem pedir autorização. E quando você começa a examinar postura, às vezes, de autoridades no exercício de cargos públicos, realmente a gente precisa dizer, olha, eu preciso fazer um contrapeso nesse raciocínio. Olha, o cara assaltou o sujeito para tomar o celular porque ele é vítima da sociedade. Olha, ele fez isso porque a sociedade contribuiu isso. Gente, nós precisamos trazer a discussão para que possa ser estabelecido um convívio saudável. E você não tem essa discussão se não for a partir da escola. A educação fala muito assim, a formação do pensamento crítico. Na essência, o que é o formato do pensamento crítico? Começa lá de quando você está construindo suas habilidades cognitivas. Quando eu vou atravessar uma avenida que tem um semáforo, eu olho se o semáforo permite que eu atravesse. Mas entre ele não permitir ou permitir, eu posso fazer um juízo de valor e ultrapassar mesmo que ele esteja com sinal de impedimento. Essa construção se perdeu, porque as pessoas trazem muito mais para uma discussão ideológica. Eu ia fazer essa pergunta, professor. Gente, nós estamos perdidos nessa discussão ideológica? Esse contexto, ele tem que ter seus contrapontos, suas medidas, porque, afinal, nenhum de nós é dono da verdade. E a sociedade está num processo muito acelerado de mudanças e que a educação tem que estar acompanhando esse tocar da viola. Como vai fazer, eu não sei. A senhora já vai responder sobre essa questão ideológica aí. É só reforçando aqui que nós estamos ao vivo pelo TikTok, você pode se manifestar, dar sua opinião. Estamos gravando também esse programa, que pode ser assistido a qualquer hora, em qualquer momento, partes do programa. E esse programa também, o Bastidores da Educação, que é do Misto Brasil, que é um case do Google, pode também ser assistido em 6 estados. Na Paraíba, no Paraná, no Piauí, no Maranhão, em Santa Catarina e em Goiás. Nós queremos que esse programa, que começou em janeiro, também seja reproduzido em qualquer ponto do país, em qualquer sistema, em qualquer plataforma, porque a gente sempre diz aqui que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país e desenvolvimento da cultura nacional. Professora, a ideologia atrapalha? Gente, não se tem como falar de vida sem ideologia, né? Então, eu acho que o problema que nós estamos vivendo no Brasil, e não de agora, é que houve uma distorção do debate ideológico, né? Porque a ideologia, eu preciso ter ideologia para a minha vida, você tem que ter, todo mundo tem que ter. Agora, a questão é o ativismo que vem acontecendo, né, de determinadas áreas, a forma com que isso tem sido feito e utilizado para os seus interesses. E aí, falando da educação, a gente agora discutindo o Plano Nacional de Educação, eu tenho dito muito assim, desta vez pelo menos, não tem como disfarçar a disputa pelo orçamento da educação. Porque interessa-se muito pela educação, porque o volume é muito grande, porque nós somos
muita gente mesmo para isso. Então, tem muitas empresas muito interessadas na educação, porque querem mesmo fazer a gestão desse orçamento volumoso. Mas em 2014, quando estávamos discutindo o Plano Nacional de Educação, vocês vão se lembrar que o grande debate era ideologia de gênero. Tudo que se ia falar de educação vinha ideologia de gênero. Porque a esquerda quer colocar a ideologia de gênero, a esquerda quer colocar a ideologia de gênero, o PT quer colocar a ideologia e ninguém conseguiu traduzir o que era essa ideologia de gênero. E não vai conseguir, porque não existe isso, né? Então, acho que a gente vem numa lógica que tem tentado colocar que se de um lado está a família e do outro está o professor, a família é sagrada e o professor é a desgraça. A escola pública é a desgraça, mas o pai é o dono da razão. E isso tem feito muito mal. Então, divide-se isso. Tem sido feito esse trabalho muito fundamentalista em torno da educação. Acho que a gente precisa mesmo dar condições às escolas e fazer de fato com que a gestão democrática aconteça, para que a família, essa família que eu também valorizo muito, precisa mesmo, e precisamos dessa família vivendo a educação dos seus filhos de forma participativa dentro da escola. Nós só teremos uma educação onde não vai precisar ficar querendo aprovar escola sem partido, nem homeschool, se nós conseguirmos realizar o nosso grande sonho, que é fazer com que as famílias, de fato, assumam também o seu papel, a sua responsabilidade da formação dos seus filhos, da formação escolar. Participar da escola, a escola aberta. Eu sei que isso não é uma coisa simples, e aí é porque eu não posso aqui dizer que basta que os gestores queiram. Não, tem que ser um sistema que queira. Porque para eu abrir a escola final de semana, eu preciso sim, talvez, ter lá um policial, ou preciso talvez ter lá o batalhão escolar de volta, que nós não temos mais batalhão escolar. Isso a gente defende que a gente tenha. Porque para eu abrir a escola, eu preciso ter as condições para isso. Não pode ser uma sobrecarga para quem já trabalha de segunda a sexta. É preciso que isso esteja na minha jornada, previsto para trabalhar no final de semana, e essa família está lá dentro dessa escola. Mas estar na escola discutindo o projeto político-pedagógico, como é que a gente vai com a comunidade que vive a violência ali ao redor da escola, vem para dentro da escola definir como é que a escola pode atuar no combate a essa violência. Como é que traz essa comunidade para dentro da escola? Mas para isso eu preciso que o Estado esteja presente. É preciso dar as condições para aquela escola fazer isso, porque senão ela vai ficar só levantando grades, trancando o portão, ninguém entra, só quem estuda, e aí a gente fica ali na segurança ali. Bom, mas aí falando da ideologia, nós temos um país hoje absolutamente dividido, né? E fazem questão, e fazemos, me incluo nisso, dessa divisão, dessa diferenciação, e com isso o país perde, todos nós perdemos, e quem mais precisa da política e das políticas públicas é que ficam no prejuízo com essa divisão que nós temos. Mas volto a dizer que ideologia é algo muito saudável. A gente tem que desconstruir essa coisa de que não se pode, que é como se falar de ideologia como se fosse um crime, né? Ficou um negócio totalmente distorcido. Então, agora, Rosilene, nós já estamos aí. É porque ideologia e partido são coisas, né, que não necessariamente se misturam. Assim, para os finalmente do programa. Bandeira, a família de antes não é mais igual a de hoje. A família é muito diferente. Você tem famílias separadas, famílias juntas, famílias distantes, enfim, pai, mãe. Do mesmo gênero. Do mesmo gênero. Então, quer dizer, falar em família hoje é uma retórica também, né? Como é que nós vamos botar isso tudo num balaio e surgiu alguma coisa boa? O momento efetivamente de ruptura. A professora me fez lembrar
quando ela disse no tratamento do Plano Nacional de Educação que se discutia o volume de recursos para a educação. E, nesse particular, eu trabalhei muito com isso. É muito dinheiro, né? Na É minha muito época, É pouco, mas é nós muito. nós tínhamos 13% destinado à educação. E eu me aliei ao senador João Calmon na discussão da Constituição, na Constituinte, portanto, para que esse valor fosse aumentado para 18% e para os estados seriam 25%. Isso foi uma dificuldade para se chegar a esse número, mas o senador João Calmon tinha muito crédito junto a seus pares e isso, felizmente, nós conseguimos aprovar. E quando se fala que é outro tema, que é da ideologia, o grave da questão é que as pessoas perderam o sentido do que é ideologia e fulanizaram. Então o Brasil hoje está decidido Lula e Bolsonaro. Gente, isso são meros atores que não têm que passam, ter nenhuma importância preponderante para o país. São pessoas que nós devemos respeitar, nós devemos saber onde acertaram, mas também eles são humanos, vão errar. Mas não tem sentido, eu não tenho porque, eu sou Bolsonaro, eu sou... Que esquece isso. Nós temos é que construir o que efetivamente pode auxiliar o Brasil. E aí, professora, eu enfrentei esse lado dessa ruptura, porque eu fui uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a fazer a anistia de professor. Aqui em Brasília, nós temos um ícone da arquitetura em Brasília, que eu tenho a honra de ter, na condição de ministro interino, feito a sua anistia, que é a de Atos Bucão. Também. E então, naquela época, todos, a área, vamos chamar assim, mais admiradora do regime militar, mas como você faz um negócio desse? Mas como? Gente, ele é um professor e a UNB precisa dele. A sociedade precisa dele. Por quê? Porque personalizou. E a escola, às vezes, corrobora com essa personalização. A gente tem que acabar com isso. Nós agora vamos ter embates políticos para escolher o novo presidente. Não. Tem lugares que o governador, ou que seja o presidente, se julga dono para dizer, vai ser você. E ninguém tem o direito de dizer, mas eu não quero a professora. Eu estou querendo uma outra pessoa. Não, se você fizer isso, está demitido. Gente, isso não é o uso indevido do Estado para fazer política? Então a escola não tem colocado isso como atividade para o posicionamento crítico. Isso é um ponto. Segundo ponto, e estou de acordo com ela, o Estado, a política de Estado, tem que dizer, gente, eu tenho que ter a escola aberta. E a escola aberta é a escola com atividades. Nós temos um caso que o pai se aborrece quando é convidado para uma reunião na escola. É isso aí mesmo. Não é possível. Ele tem que ficar gratificado. Gente, eu vou lá para a reunião da escola, vou saber como é que está meu filho, como é que está estudando, como é que os professores estão se comportando, como é que está o grau de ensino, como é que está a qualidade do ensino. Mas aí, dando um passo lá atrás, o grande problema da educação não é falta de recursos. O grande problema é que não tem a qualificação do gasto público. Professora, só para a gente encerrar aqui o nosso programa, o Bastidores da Educação, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão do trabalhador na educação, né? O chão de escola, né? Ele tem todos esses conflitos aí, né? Ideológicos, financeiros, sim, violência e tal. É possível que a gente encontre um meio termo para que esse profissional
ele consiga exercer um pouquinho melhor a profissão? Sem dúvida. Acho que de tudo que nós falamos aqui, tem uma coisinha assim, que é decisão política. Quando eu decido que sociedade eu quero, que tipo de gente eu quero, eu vou oferecer a educação para isso. Porque o que resulta, o que somos nós, tem muito a ver por onde nós passamos, que banco de escola eu frequentei. Então, quem sou eu? Tem muito, muito, muito disso. Então, a educação, ela define que sociedade eu quero e vice-versa, né? Então, os governantes, que sociedade eu quero, que país eu quero. Então, a partir da minha decisão de que país eu quero, eu vou investir na educação, vou cuidar para que a educação dê conta de resultar nessa sociedade. E aí tem a figura dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, e todos os países onde a educação deu certo, portanto o país deu certo, dá certo, você pode ir lá que o governante vai falar. A primeira medida foi investir nos trabalhadores. Eu preciso cuidar primeiro principalmente dos professores. Todos têm o seu papel, mas a figurinha do professor, ela é estratégica, né? Em primeiro ponto. Então, o investimento é nessa figura. E aí o investimento não é só pagar bem. Quando a gente fala em valorização, é também qualificar, é na formação, desde a formação inicial. Outro dado muito preocupante para nós, a formação dos nossos novos professores está se dando em cerca de 80% em educação à distância. E dessa educação à distância, a maioria, cursos particulares que você paga R$200, R$300 e daqui a pouco você tem um certificado. Aí eu tenho que dizer que eu não posso responsabilizar esse público aí. São vítimas do desemprego, é o que dá para fazer, é o caminho que me foi dado. Então eu vou lá e dou um jeito e tenho esse certificado para eu poder ir para o mundo do trabalho. Aí vou lá na condição de temporário e vou ficando, ou não consigo outra coisa. Então, acho que eu sou muito otimista, porque eu acredito no que eu faço. O meu esperançar é a partir da minha prática. Então, se eu faço isso, eu acredito, eu tenho esperança e acho que isso é de mais gente, né? Mas depende de decisão política de quem governa, de fazer esse investimento, esse reconhecimento do papel da educação e, portanto, dos seus trabalhadores. Bandeira, para a gente encerrar, realmente falta uma decisão política? Sempre faltou. Sempre faltou, e quando a decisão política vem, é pelo querer de quem assina o papel. Isso não pode ser assim. Isso é uma discussão. Tem que ser política de Estado, né? Tem que ser algo muito mais amplo. Né? Eu fico olhando assim, e ela está certa, e quando eu estava no MEC eu dizia muito isso, que o professor é a única profissão capaz de melhorar a sociedade. A senhora falou que o seu banco escolar lhe diz muito quem é você. É isso. Gente, se nós não tivermos a valorização do professor, nós não teremos bons profissionais. Hoje, ninguém acha um absurdo o cara gastar 30 milhões num viaduto. Mas é um absurdo gastar 30 milhões estimulando o professor a se qualificar. Tem só um acréscimo aí, tá? Quando ele terminar. Porque essa conversa, assim, é só porque, olha só, o fundo constitucional para o DF para o ano que vem aumentou, óbvio, né? Mas o governo do Distrito Federal já enviou a previsão orçamentária com redução de recursos para educação e saúde para o próximo ano. Então, que compromisso tem esse governador com a educação? Então, por isso que eu falo que a decisão política é nesse sentido, né? Do que você... Onde é que você está investindo? Então, o que você quer? A conversa foi boa, mas nós temos que encerrar o programa, o Bastidores da Educação, que volta daqui a 15 dias. Você pode assistir o programa no todo, no particular. Nós vamos fazer textos sobre isso também. Nós estamos ao vivo no Instagram, nós estamos fazendo uma experiência hoje por essa rede social e a gente continua no TikTok, aí, ao vivo. E agradecemos primeiro a Rosilene Corrêa, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação,
professor Luiz Bandeira, que foi diretor-geral, né, secretário-geral do MEC, em algumas situações foi ministro, assinou várias portarias, e a gente também agradece aqui quem está assistindo, quem vai assistir, ok? Obrigado, tudo de bom para você.